Sejam todos bem-vindos a este anúncio oficial de mais 4 nomes do futuro governo, que serão anunciados dentro de alguns minutos pelo prefeito eleito Otomar Vivian. Quero agradecer aqui a presença dos já secretários municipais, já anunciados há 3 semanas atrás, o Flávio Barreiro da Fazenda, a Clarice Torres, geral, a professora Maureli Lopes, secretária de Educação, a secretária de Saúde, a doutora Rosane, eu falei com ela há pouco tempo, ela tirou uns dias de férias, então por isso quero justificar a ausência dela, mas está apoiando na íntegra todos os nomes e também todas as indicações do prefeito, dando todo o apoio a essa iniciativa. Conversei com ela agora há pouco. Quero cumprimentar também os vereadores eleitos. Quero começar pelo vereador Pedro Gaspar, vereador eleito mais antigo, né? Vereador Pedro, também o vereador Pirola, presente aqui, o vereador Antônio Tolfo, bingo, também o vereador Silvio Tondo, beleza, também está aqui conosco, vereador Caio Casanova, vereador Petra Linhares, vereador Serafim Neto, obrigado, também vereadora Jussarete Vargas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Quero cumprimentar também o senhor Valtair Machado, presidente do PRB, o senhor José Dias, representando o PSB, muito obrigado pela presença, a Bianca também, a Bianca está ali, representando os democratas, partidos da coligação vencedora, o presidente do PP, Antônio Almeida, também. Quero também cumprimentar e agradecer a presença da futura primeira-dama, Rosa Vivian, muito obrigado pelo prestígio, e agradecer a presença também da imprensa, agradecendo, começando pela minha esquerda, o Heron Freitas da Gazeta, o Eduardo, Kleber Ismério, também a Caroline, do Jornal do Pampa, o Everaldo Paim, da Rádio Portal, o Marcelo Marques, da Rádio Caçapava e do Provedor Farrapo, também do fotógrafo Cléder Nascimento. Cumprimentar também os ouvintes da Rádio Caçapava, que estão, neste momento, ouvindo o anúncio oficial dos secretários. E quero lembrar também que essa cerimônia está sendo transmitida ao vivo pelo Provedor Farrapo para todo o mundo, vamos dizer assim, né, Marcelo? Quero passar agora, antes, para o prefeito eleito Otomar, o Heron, o seu gravador, como sempre, né, Heron? Quero passar a palavra ao prefeito eleito Otomar Vivian, que vai fazer o anúncio de mais 4 nomes do futuro governo, na presença também do vice-prefeito eleito Wilson Tondo, por favor. Muito bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui todos os internautas do Provedor Farrapo, os nossos conterrâneos de Caçapava do Sul, através da Rádio Caçapava. Cumprimentar toda a imprensa aqui presente, já mencionada pelo jornalista Lorenzo. Agradecer a presença dos partidos políticos que compuseram esta aliança para um olhar para frente. E que nós, durante esse tempo, tratamos de propor a Caçapava um novo tempo. Então, muito obrigado aqui ao Partido Progressista, ao Partido Socialista Brasileiro, aqui o Zé Dias, aqui o nosso amigo pastor Valtair, do PRB, e ainda os democratas, como já foi anteriormente mencionado. Quero inicialmente, em nome de toda a nossa equipe, apresentar a nossa mais absoluta solidariedade, e creio que faço isso em nosso nome, meu e do Wilson, mas também dos atuais vereadores, dos futuros vereadores, enfim, do mundo político de Caçapava do Sul, a nossa solidariedade àqueles nossos conterrâneos que foram atingidos no último temporal que passou aqui na nossa cidade. Então fica aqui a nossa absoluta solidariedade e especialmente a nossa força, né? Não só a força política, não só a força da solidariedade, mas a nossa força espiritual
para que o enfrentamento destas intempéries, daqueles que foram atingidos, possam ser superados. Eu quero, feito este registro de solidariedade, dizer que tanto eu quanto o Wilson, e talvez tenho dito, esta possa ser a novidade desta última eleição. Nós, na condição de candidatos, fizemos e apresentamos a Caçapava um programa de governo. E na execução e para a execução deste programa de governo, tanto eu quanto o Wilson, durante a campanha, nos palanques eleitorais, nas reuniões, nos encontros, sempre com a concordância, inclusive, de todos os partidos que integravam esta coligação, nos dispusemos a formatar a equipe que nós considerássemos ideal para executar aquele programa de governo. E para isso, nós sempre dissemos que buscaríamos as pessoas, independente das suas questões partidárias, das suas questões ideológicas ou de qualquer outra atividade que pudesse exercer, mas que fosse compatível com aquela função que lhe estaria sendo atribuída. E eu digo, tenho brincado, mas é algo sério, que a novidade é que os candidatos fizeram um discurso, os candidatos, após o resultado do pleito, cuja eleição acabou às 17 horas do dia 7 de outubro último, estão cumprindo rigorosamente aquilo que foi apresentado à população de Caçapava, aos eleitores caçapavanos, durante a eleição. Nesse sentido, conforme fizemos aqui na primeira apresentação dos primeiros nomes que compunham o nosso secretariado, nós estabelecemos para estas escolhas, em primeiro lugar, que fosse todas pessoas com ficha absolutamente limpa. Pessoas que tivessem na sua trajetória, ao longo da sua trajetória, uma experiência consistente e importante, especialmente no aspecto da gestão. E, naturalmente, pessoas que fossem comprometidas na execução de um projeto de governo que visa, na sua síntese, cuidar das pessoas. Esta é a frase que sintetiza todo o objetivo do governo, que será um governo que vai trabalhar em rede. Eu exemplifico muitas vezes que no processo educacional se organiza escolas, estruturas, se contratam através de concurso público os professores, se qualificam os professores, servidores de escola, e esta criança fica protegida durante um período, muitas vezes de 4 horas, numa sala de aula com todo o zelo e com todo o cuidado, com todo o carinho. E depois, muitas vezes, essa criança e esse jovem fica exposto 20 horas no restante do seu dia a tudo que lhe é oferecido por uma sociedade multi como é a nossa. É necessário, é absoluto, que esta rede, para cuidar desta criança, para cuidar das pessoas, ela seja constituída por todo o governo. É necessário que nós saibamos se esta criança, este jovem, ele gosta de uma outra atividade. Se ele gosta de uma atividade esportiva,
se ele gosta de uma atividade cultural, se ele, de repente, é alguém que gosta de uma outra atividade ligada com tecnologia de informação, para que o poder público possa dar, junto com a família, toda a proteção para que realmente ele tenha a oportunidade como cidadão, como cidadã, de trilhar o seu próprio caminho. Por isso, todos os integrantes dessa equipe apresentaram esta disposição de dar uma contribuição com o seu trabalho, com as suas qualidades pessoais, com o seu esforço para Caçapava do Sul. Quero também, então, voltar ao anúncio do secretário de Município da Administração, Antônio Dias de Almeida, secretária de Cultura e Turismo, Maria Alice Garcia dos Santos, e o secretário de Agropecuária, Indústria e Comércio, também o produtor Lúcio da Silva Moreira. Então, portanto, além do procurador-geral do município, Luciano Machado de Oliveira. Então, esses 4 nomes anunciados neste momento pelo prefeito eleito. E vamos agora aos questionamentos da imprensa, aos futuros secretários, ao procurador. Aguardar enquanto os secretários e também o Luciano ficam prontos. Muito obrigado ao prefeito eleito e também ao vice-prefeito Wilson Tonto. Queremos os 2 microfones? Perfeito, pode ser, não tem problema nenhum. Tá? Quero, então, passar primeiro ao Jornal Gazeta de Caçapava, o nosso amigo Heron Freitas. Pode ficar à vontade, tá, Heron? Alô, ligou. Bom dia aos secretários, parabenizar pela escolha, né, e que tenham muito êxito, né, nessa nova função. A minha primeira pergunta vai para o secretário de Agropecuária, o futuro secretário de Agropecuária, Lúcio Moreira. O PMDB, ele publicou, falou publicamente que não aceitaria participar do governo, né? O senhor está contrariando uma decisão do partido e também como está a sua relação com o partido? Em primeiro lugar, bom dia a todos. Quero também aqui agradecer a presença de todos e dizer que me sinto gratificado por participar desse ato e ter a oportunidade de fazer parte de um governo que aqui quero agradecer ao prefeito e ratificar as palavras deles, que disse durante a sua campanha que, uma vez eleito, queria fazer um governo de coalizão, não um governo de colisão, como muitas pessoas às vezes querem. Eu acho que quando a gente está no governo, quando a gente ganha uma eleição, aquele administrador, a comunidade tem que ter a consciência, a maturidade e a responsabilidade de fazer todo o possível para que o governo dê certo. Eu aqui quero deixar bem claro que recebi um convite pessoal, conforme foi dito pelo prefeito, e me sinto assim honrado e gratificado, porque estou tendo o apoio não só da administração, mas acima de tudo também dos segmentos da comunidade, segmentos organizados, segmento produtivo, sindicato, cooperativa, associações, onde eu tenho a minha vida, tenho uma folha de serviço prestado a esse segmento. Portanto, eu acho que a questão da eleição já passou, eu respeito a opinião das pessoas, do partido, mas neste momento, e eu como cidadão, jamais iria me furtar. Como cidadão caçapavano, e que acho que muitas vezes nós ficamos só no discurso, na retórica, e não partimos para a ação prática. Então, eu acho que eu jamais iria me omitir. Então, eu acho que, e quero dizer, claro, que aqui não fui convidado para trocar de partido, estou sendo convidado para fazer parte de uma administração que tem como objetivo trabalhar para a comunidade como um todo e, acima de tudo, cuidar da vida das pessoas, que é o nosso maior patrimônio que nós temos, e isso só pode ser feito com uma administração integrada, onde os secretários trabalham, a administração seja uma administração em rede, conforme tem sido dito pelo prefeito, e eu tenho certeza que, pelo perfil dos secretários, que a maioria deles eu já conheço, isso vai ser possível de ser colocado na prática.
Só para complementar a pergunta, acredito que o senhor não tenha respondido. O senhor falou aí que não foi convidado em trocar de partido, né? Mas o senhor estaria contrariando, então, uma ordem, um segmento, uma ordem do partido? Seria mais ou menos isso? Isso é uma questão... Não participar do governo? Isso é uma questão subjetiva. Eu só gostaria de dizer que, nesse momento, ratificando, foi um convite pessoal, entendo que, pela consulta que o prefeito fez, pelos pré-requisitos que ele entende que deva ser o secretário para ocupar cada área, entendo que eu estou preenchendo esses pré-requisitos, e porque eu acho que é o seguinte, acima de tudo, hoje, eu coloco Caçapava em primeiro lugar. E Caçapava não pertence ao partido A ou partido B. Isso foi um discurso que eu sempre tive e continuo. Pertence aos caçapavanos e às pessoas de bem e que querem, acima de tudo, acima dos nossos interesses ideológicos, político-partidários, o bem comum. E essa é a minha filosofia e esse vai ser o meu trabalho. Buscando o bem comum, porque eu acho que é com isso que Caçapava realmente vai crescer e vai se desenvolver. O senhor não pretende ser desfiliado do partido, então, do PMDB? Continuo filiado no partido. Continua filiado no partido. Tá bom. Obrigado, futuro secretário Lúcio Moreira. Bom dia, secretários. Marcelo Marques, Rádio Caçapava e Portal Farrapo. Continuo com o nome que dá maior impacto nesse anúncio de hoje, que é o nome Lúcio Moreira, pertencente ao PMDB. Secretário Lúcio Moreira, futuro secretário da Agropecuária, o senhor, durante a trajetória política, agora nos últimos anos, se sentiu desprestigiado pelo PMDB? Eu sinceramente, eu não gostaria de tratar dessa questão política partidária aqui nesse momento, né? Porque eu acho que a questão da eleição já passou. Agora, a comunidade toda conhece, aí os veículos de comunicação, a imprensa escrita, falada, divulgou, né? Sabe da minha postura, do meu trabalho, né? Então eu não gostaria agora de questionar, porque essa é uma questão mais política partidária. E a eleição já passou, né? Hoje nós temos a expectativa da comunidade com relação a um novo governo, uma nova administração, e que nós temos que ter essa consciência, né? Isso eu sempre tinha esse pensamento, esse discurso, quando eu era oposição, quando eu fui situação, e não é agora que vai ser diferente, né? Eu acho que eu sempre tive um pensamento, a crítica irresponsável, a omissão, não constrói nada. A crítica com o objetivo de melhorar, de ajustar, ela é positiva. Nós vivemos uma democracia e temos que saber conviver com a diversidade. Agora, acima de tudo, o que eu quero colocar é o seguinte, né? Quando a gente é chamado, eu acho que é uma questão de valorização, entende? É uma questão de reconhecimento por um serviço que a gente prestou ao longo dos anos. Eu tenho toda uma trajetória aí de trabalho na iniciativa privada, né, e também no poder público, que eu acredito que me credenciou para que fosse feita essa escolha. E eu posso dizer para vocês que hoje a gente tem o respaldo aqui dos segmentos, sindicatos, cooperativas, associações, enfim, a minha vida toda foi trabalhado junto ao produtor rural. Isso para mim é gratificante, mais um desafio, uma oportunidade que eu vou ter, né, e eu acho que, sinceramente, se eu fosse ver outras questões, eu talvez não aceitaria, mas amanhã eu poderia me sentir frustrado, né, ou arrependido. E eu gosto de avaliar as coisas e pensar antes de tomar decisão, e depois que eu tomo, eu sou comprometido com aquilo que eu me proponho a fazer, né, e acho que o tempo é o senhor da razão, né? Então, com o tempo, nós vamos ver realmente se nós fizermos um trabalho aí voltado para os interesses da comunidade, para a melhoria da qualidade de vida do produtor rural, esse produtor que tanta dificuldade passa no interior, né? E aí nós precisamos ter o apoio da Câmara de Vereadores, enfim, de todos os segmentos. Eu acho que o resultado vai ser mais importante, né, do que outras questões que muitas vezes, talvez nós temos que mudar um pouco, reavaliar determinados conceitos, determinados comportamentos, né? Porque outros municípios já fizeram, né? E eu acho que Caçapava não pode ficar de contramão na história. Se é melhor para Caçapava nos somarmos e deixar a questão política partidária em segundo plano, a questão ideológica, né? Eu acho que nós temos que fazer. E sair um pouco do discurso, da retórica e partir para a ação prática e ter até uma certa linha de coerência, né? Então, quando a gente está em campanha, a gente tem um discurso, depois quando chega no governo, amanhã muda, eu sempre procuro manter essa linha, né? E visando o bem comum. Esse é o meu pensamento, o meu objetivo. A mesma coerência que o PP teve quando o PMDB era governo? Tá bom.
Agradeço, então, ao secretário Lúcio Moreira. Aí eu não... Eu digo assim que quando o PMDB era governo, o PP tinha uma postura, né? Agora o PP reassume depois de algum tempo a prefeitura e o PMDB, ou o senhor, vamos dizer, Lúcio Moreira, muda a forma de pensar. Me permite fazer uma colocação aqui. Primeiro, eu quero cumprimentar a todos os colegas que foram escolhidos, são pessoas preparadas e altamente qualificadas para a função. O prefeito foi muito feliz nessa escolha. Eu acho que o Marcelo colocou bem. Da mesma forma com que o PP agiu quando esteve nas oportunidades que teve. Não foram poucas as oportunidades que o ex-prefeito Eli Vargas reconheceu o trabalho que eu, como vereador, fiz por Caçapava quando era vereador de oposição. Quando conseguimos buscar o enquadramento de Caçapava num programa do Ministério da Educação que aportou recursos para que fosse construída essa creche que hoje nos constrange. E tantas outras realizações. Ao longo de todo o período, e antes, quando ainda era permitido entrevistas, Marcelo, eu disse a mesma coisa. Que nós queríamos construir um entendimento amplo com Caçapava, com todos os partidos. Não que fosse necessário politicamente esse entendimento. As urnas provaram isso. Então está havendo uma coerência. Quando o vereador Lúcio Moreira era a oposição ao governo do Dr. Jorge Abdala, jamais ele teve posições radicais e sempre teve, acima de tudo, a preocupação com o interesse do município. E sempre se posicionou conscientemente a favor do que era melhor para Caçapava. Nunca foi radical. E eu não entendo esse posicionamento. Tá certo. Eu só quero colocar essa questão. Acho que todos os colegas da imprensa, com certeza, sabem da qualificação, não se discute a qualificação do secretário Lúcio Moreira, nem dos secretários escolhidos. Nós estamos falando na coerência. E só o que é estranho para a imprensa e para a população é que há pouco tempo atrás PMDB e PMDB nunca se davam bem. Só essa questão. Mas vou só seguir as entrevistas. Vou saudar então a Maria Alice, dizer ao prefeito Otomar, com respeito aos demais secretários, que foi uma boa escolha, a Maria Alice, na minha visão, uma pessoa qualificada, né, e gostei muito da escolha da Maria Alice. Maria Alice, todo o trabalho que já tem desenvolvido na área da cultura, o que mais a gente pode esperar na cultura e no turismo de Caçapava do Sul? Primeiro, bom dia a todos. Tá? Eu quero saudar os companheiros secretários da mesa, os companheiros todos e pessoas da comunidade que aqui se encontram. Primeiro, eu quero agradecer realmente ao prefeito Otomar e equipe na escolha do meu nome. Eu venho trabalhando, assim, funcionário da prefeitura há 30 anos e fui uma pessoa que todos sabem que eu nunca tive aquela acomodação, ou seja, eu procurei sempre desacomodar a minha maneira de trabalhar. Tá? Sempre procurando coisas novas, parece que isso foi o que me trouxe para cá. E trabalhar com projetos é algo que nós temos que estar todo dia inovando, criando. E isso é uma coisa que me chama a atenção, é uma coisa que me motiva, né, e que me dá aquela vontade de seguir. Então, já foi citado alguns projetos, né, realizados por mim, e todo o pessoal da imprensa sabe, porque trabalhou junto, onde esses projetos, principalmente da Lei de Incentivo à Cultura, que eu procurava fazer os projetos e usar os serviços dos caçapavanos. Eu sempre combinava, tanto com a imprensa, tanto com o comércio. Eu posso usar esse dinheiro fora, mas a intenção era fazer com que essa verba ficasse no município. Então, a gente negociava. Está muito caro? Não. Então, vamos baixar um pouquinho, mas eu quero que o trabalho seja feito por caçapavanos. Isso todos vocês têm essa consciência. E agora, pela minha passagem pelo Ministério da Cultura, e que eu passo a entender mais ainda o trâmite dos projetos, né, qual a maneira de elaborá-los, como aprová-los e como desenvolver, porque hoje nós não podemos pensar somente em aprovar um projeto e receber uma verba. Nós precisamos muito mais do que receber essa verba, nós temos que saber usar e temos que saber prestar contas.
Tá? Então, assim, ó, eu já pensei nesse pouco espaço de tempo que eu tive, eu já pensei em algumas ações na área da cultura, como a descentralização da cultura. Não deixar somente nos espaços que hoje acontecem, mas nós temos que descentralizar, passar a cultura para os bairros, rural, em outros espaços que necessitem ter uma biblioteca, necessitem ter apresentações artísticas. Tá? Então, isso são coisas que a gente tem que descentralizar, tem que mostrar para outros. Outra coisa, desesconder talentos do nosso município. Nós temos muitas pessoas que fazem trabalhos maravilhosos, porque nós temos que pensar que cultura não é só a festa. Cultura é muito além disso. Então, no caso das artes plásticas, quantas pessoas nós temos e que fazem os seus quadros, pintam as suas, e ficam com elas dentro de casa. Então, isso tem que ser exposto, tem que ser mostrado, tem que ser valorizado. Obrigado, Maria Alice. Só dois secretários, o Luciano Machado e o Lúcio Moreira. Luciano, você acompanhou a história de Caçapava, os problemas que a Prefeitura se envolveu nos últimos 4 anos. Qual o teu maior desafio a partir do momento que você assumir a Procuradoria do município? São, se eu não me engano, 36 inquéritos, né? Indiciamentos. Bom dia a todos. Kleber Esmeiro, Jornal da Campanha. Kleber, pessoal da imprensa, futuros secretários, o prefeito Otomar, o nosso vice Wilson Tondo. 36 inquéritos pessoais do atual administrador. Nós fizemos um levantamento por cima que hoje a prefeitura tem em torno de 2 mil processos entre autor e réu. Ou seja, o maior escritório de advocacia do município chama-se Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul. Nenhum escritório que existe aqui no município tem essa demanda. Nós formaremos uma equipe com mais 2 advogados e mais assessoria, né? E a gente tem uma previsão e vamos trabalhar com metas, assim como o prefeito determina, e eu conheço o estilo do prefeito Otomar de trabalhar, que em 6 meses a gente quer colocar em dia esses mais de 2 mil processos. Esse número foi buscado dentro da distribuição do foro municipal. Ou seja, temos a primeira e a segunda vara. Se tu pensar bem, quase 25% dos processos existentes hoje em Caçapava são relativos à Prefeitura Municipal de Caçapava. Isso eu não estou falando dos últimos 4 anos, né? Obviamente estou falando um período mais longo. De vários e vários anos que vão se arrastando, se enrolando, e a gente quer o quê? Nós não vamos conseguir solucionar tudo. Agora, nós não perderemos prazos, nós não nos omitiremos. E aí entra a questão de arrecadação do município, sincronismo com a Secretaria da Fazenda, né, secretário Barreiro, e também a defesa do município para os munícipes. Ou seja, não adianta nós melhorarmos a arrecadação ou estarmos forçando muitas vezes o contribuinte a pagar e nós não oferecermos esse serviço. Então é uma questão social também. Não seremos uma defensoria pública. A Procuradoria Geral do município não será uma defensoria pública. A defensoria pública ela está trabalhando perfeitamente dentro do foro municipal. A Procuradoria Geral do município trabalhará para o município. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, né? E também, por fim, né, a seriedade, o trabalho e o comprometimento com todas as secretarias. Isso é uma coisa que eu trago comigo do trabalho que vem desenvolvendo já desde a época que trabalhei aqui na Associação Comercial como secretário executivo, lá em 1993, e por todos os lugares que passei. A gente tem uma vivência boa e isso tem que ser trazido, as coisas boas têm que ser trazidas para a administração. E sei a conduta do prefeito, a conduta do vice-prefeito, como eles trabalham e como eles executam esse trabalho. Portanto, seriedade, respeito e comprometimento. Seriam essas as premissas. Obrigado, secretário. Lúcio,
Lúcio, você falou em coerência. O PMDB foi convocado uma segunda reunião para discutir a participação com a diretória e com a executiva, junto com a administração do PP. Por que o senhor não se fez presente nessa reunião? O senhor falou que coerência, que queria que se discutisse. Então, nós participamos como imprensa da reunião, foi convocado e se aguardou que os vereadores e o senhor comparecessem na reunião, até para mudar a posição do partido, para poder ou não participar junto com o PP do governo. Por que o senhor não se fez presente? Eu já comentei, mas eu não fujo da... A questão é a seguinte, a questão partidária eu acho que eu gostaria de tratar e vou tratar num segundo momento a nível de partido. Então, eu quero deixar bem claro aqui que todos sabem a minha trajetória, a minha posição política partidária que eu tive até hoje, e a minha linha de atuação, a minha linha de coerência. Só que houveram alguns encaminhamentos que o partido sabe e que foram encaminhamentos que não foram bem feitos, né? Mas eu, sinceramente, eu não gostaria nesse momento de tratar essa questão. Eu vou tratar depois a nível de partido. Nesse momento aqui, eu quero dizer que é um momento muito especial que eu vejo para Caçapava e eu me sinto gratificado por estar sendo valorizado. Eu acho que o partido até deveria estar se sentindo prestigiado por estar sendo convidado a participar de um governo, né, que ganhou com uma margem significativa, que tem um apoio grande da comunidade, né, e até porque outros municípios também já vêm fazendo, já vêm somando forças, né. Então, essa questão, eu acho que é uma questão mais questão partidária, né, política partidária, que eu vou tratar a nível de partido. Agora, acima de tudo... O senhor vai se licenciar, então, do partido? Eu saí da executiva do partido do diretório. Eu sou um simples filiado. Agora, eu não quero polemizar, porque essa questão não é unânime dentro do partido, posso dizer. Se ela tivesse sido bem conduzida, né, não quero me alongar aqui, ela teria um outro desfecho. Mas, enfim, eu respeito a opinião daquelas pessoas que acham que naquele momento estão certos. Eu acho que isso é democracia, né? Com o tempo, senhor Lúcio, só uma correção, senhor Lúcio. Sim. Com todo respeito, nós cobrimos o evento e quem estava lá votou por unanimidade, senhor. Só dizendo, inclusive foi noticiado. É que muitos não... que foi uma reunião sem pauta, né? Nem pauta não tinha sido divulgada, e era uma reunião que quem tinha que definir era o diretório. E a maioria dos que se manifestaram lá não eram no diretório, e pessoas que eu, que tenho uma vida partidária, nem conhecia. Respeito que são pessoas que devem ter participado na última campanha. Obrigado, Lúcio. Caroline, por favor. Bom dia aos secretários, parabenizar vocês. Minha primeira pergunta, então, vai para o nosso futuro secretário de administração, o senhor Antônio Almeida. Secretário, tendo em vista que vários funcionários hoje estão em desvio de função, como, a partir da próxima administração, como é que vai ser organizado isso? Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todos os presentes. O que eu tinha feito foi uma intervenção num outro momento, né, pela oportunidade, né, de conversar com vocês. Primeiro, agradecer publicamente a confiança que o prefeito Otomar e o vice-prefeito Wilson depositaram em nós para darmos seguimento na execução de um projeto. Porque nós elaboramos um projeto, construímos uma vitória, conseguimos êxito, obtivemos êxito, e agora é a fase de executar aqueles comprometimentos que nós tivemos. E eu me sinto muito honrado em receber a oportunidade de participar desta execução, né? E muito gratificado também pela generosidade do prefeito, que fez alusão a todos nós aqui, cumprimentar os colegas, enfim. Mas isso que tu colocaste, o importante hoje, por uma questão de ordem, assim eu diria, nós queremos construir uma situação na prefeitura, que esta é a determinação do prefeito, que o servidor público municipal se sinta respeitado, se sinta valorizado, sinta que ele é importante e ele recupere a própria autoestima. Isso é fundamental. Porque hoje as pessoas até se constrangem em serem servidores municipais por coisas que eles assistem
Esta é a realidade. Com relação a desvio de função, isso não é a regra, né? E isso, com certeza, nós haveremos, né, de procurar equacionar o assunto. Agora, eu não saberia dizer nesse momento, porque nós não temos conhecimento da situação estrutural da distribuição de pessoal, como é que ela está sendo executada nesse momento. Porque é bem recente a disposição do atual prefeito de abrir a possibilidade de transição, porque até bem pouco tempo nem existia isso. Agora foi dito pela imprensa, tá, que ele está colocando à disposição, e enquanto também não houvesse o que aconteceu, hoje é que nós estamos sendo anunciados, né, no nosso caso aqui, o meu, a Maria Alice, o nosso procurador Luciano e o vereador Lúcio, vereador emérito é um título que Vossa Excelência detém por merecimento e é vitalício. Nós vamos, agora que vamos nos situar, eu gostaria, né, de ter uma outra oportunidade com a imprensa, para que a gente pudesse, depois de conhecer os dados, a informação, o cenário e a realidade da prefeitura, né, hoje, pelo menos de uma maneira geral, podermos responder com mais eficiência essas perguntas que vocês estão fazendo, que são pertinentes, que são adequadas. Certo, obrigada. Pedir só um pouquinho de pressa, tá, Carolina? Só para a Maria Alice. Pergunta para a Maria Alice agora, rapidinho, então. Se já tem alguma estratégia para ampliar e para dar maior visibilidade para as rotas turísticas de Caçapava? Olha, é claro que nós ainda não temos uma estratégia formada, mas a intenção, claro, do nosso início do trabalho, tá, que nós queremos fazer aumentar os investimentos para que isso aconteça, e isso nós vamos depender de projetos também. Primeiro, ver o que existe, né, de recursos na prefeitura, para nós vermos o que pode ser feito. Para a futura secretária de Turismo também, quero concordar com o colega Marcelo, também fiquei muito feliz em saber do nome da Maria Alice para secretária de Turismo. E uma das coisas boas, né, da antiga administração, já falando no passado, foram os eventos culturais, né, que a prefeitura proporcionou. E investiu em vários eventos, como o Carnaval, né, o aniversário de Caçapava, inclusive trouxe o Giba Giba aí, também teve o Circo de Cultura, enfim, como será? A senhora pretende dar seguimento a estes eventos? O que a senhora pretende fazer e como será montada a sua equipe na Secretaria de Turismo? Em primeiro lugar, eu quero dizer que a vinda do Giba Giba para Caçapava, ele veio no momento do aniversário do município, mas ele não foi trazido pela municipalidade, e sim por um projeto do Fundo de Apoio à Cultura, tá? O projeto Som da Liberdade, que é um projeto, vamos dizer, particular, mas que nós fizemos com que essa homenagem fosse feita a Caçapava, mostrando aquela gurizada que já sabe construir instrumentos de percussão. Tá? Repete a próxima pergunta, por favor. A respeito da equipe, se pretende... Não, com quem pretende trabalhar? A equipe ainda deverá ser conversada e formada, não tenho uma equipe ainda. Tá? E só para continuar assim, ó, nós pretendemos desenvolver um calendário, né, um calendário anual, que a gente cumpra esse calendário, que eu tinha algumas anotações aqui, tá? A realização do carnaval, é claro que nesse primeiro ano, 2013, o carnaval ele pode ser modesto, mas também pensa-se e já tem um projeto, né, para o Carnaval de 2014, onde a gente possa desenvolver uma ação de Carnaval não somente em fevereiro, mas que esse Carnaval seja desenvolvido ao longo do ano, com oficinas, né, que os blocos possam participar de oficinas, montar suas próprias fantasias, oficinas vamos supor, de máscaras, tudo que possa engrandecer o carnaval, mas que isso não fique somente para o fevereiro. Diga-se que isso somente deverá acontecer em 2014, sendo um projeto já organizado em 2013 para 2014, porque agora nós não temos tempo para isso.
Aumento do investimento na cultura, porque hoje nós temos já o Fundo Municipal de Cultura, né, que aderiu ao fundo, então nós vamos ter recursos de fundo a fundo, do Fundo Nacional ou estadual, aonde tudo isso se pode conseguir, mas sempre através de projetos. Não é simplesmente vão nos passar dinheiro, não. Nós temos que apresentar uma demanda. A preservação também do patrimônio, porque nós temos que pensar nos nossos equipamentos culturais. Tá? Que hoje nós temos o que? Biblioteca, museu, mas reorganizar ou colocar em dia todos esses equipamentos como ponto de cultura. Então nós temos várias coisas, a gente pensa nos CTGs também. CTGs, né? Então a cultura gaúcha, o folclore, é um espaço que tem feito dentro de Caçapava, mas que pode ter muito mais, que pode se desenvolver a real cultura dentro de cada entidade dessas. Então, isso é algo que eu pensei, assim, porque o tempo está sendo muito curto e nós vamos ter a oportunidade de conversarmos e colocar para vocês tudo isso, para a imprensa e para a comunidade. Obrigado, Marielle. Só para, antes de passar para o Paim da Rádio Portal, só lembrar, aproveitar que está ao vivo, que o secretário de Administração, Antônio Almeida, irá se licenciar da presidência do PP, tá? Só para comunicar a todos que o presidente Antônio Almeida, a partir de janeiro, não será mais presidente do PP, vai ser licenciado. Ok? Paim, só para a gente... Bom, parabéns a todos os secretários. Eu acho que a comunidade está bem servida, pode-se dizer assim, e quero dizer que nós da Rádio Portal FM, até porque o Lourenço já me cortou aqui, disse que não podia me estender muito, pelo adiantado horário, esperamos vocês, e já vamos marcar com eles, vocês para conversarmos na Portal FM, né, diretamente com a comunidade, através do Tá na Mesa. Mas eu quero uma perguntinha para Maria Alice, né, que fiquei muito feliz com a sua escolha, assim como dos demais, Luciano, Lúcio e Antônio Almeida. Maria Alice, como um novo momento hoje se vive, vamos dizer assim, esse início de gestão a partir de janeiro, que é conjuntamente do turismo e da cultura, o Conselho Municipal da Cultura. Como é que tu vê isso? Eu acho que qualquer conselho só vem para somar, né, para uma secretaria. Por quê? Porque ele vem acompanhar todas as ações e as decisões da secretaria. Na realidade, me parece que o conselho também vai dizer o que nós devemos ou não fazer. Então, o conselho vai servir para nos acompanhar. Outra coisa que foi perguntado antes e eu não cheguei a responder é em relação às ações que já vêm acontecendo. Então, assim, eu entendi que uma vontade do prefeito que ações boas, né, tenham continuidade. Não é intenção dele, pelo que me parece, interromper ações. Então, se está dando certo, por que interromper? Vamos aprimorá-las, né? Obrigado, Maria. Só para encerrar, Marcelo, só uma pergunta técnica. Para finalizar, então, secretário Lúcio Moreira, devido à sua experiência na área, os senhores, no dia a dia, os produtores, seja grande, pequeno, falam das dificuldades que enfrentam para produzirem em Caçapava do Sul. Quais são os seus desafios na Secretaria da Agropecuária? Bem, acho que primeiro nós vamos ter que nos inteirar, né, da estrutura da Secretaria. Sei do maquinário que tem, inclusive esse maquinário, eles foram adquiridos em governos que eu participei, né? Mas é lógico que com o tempo há um sucateamento em função do trabalho. Sabemos que existe uma demanda muito grande do meio rural, principalmente considerando a extensão territorial do município e especialmente o pequeno agricultor, que está no programa de governo da nova administração, apoia o pequeno agricultor, inclusive com destinação de recursos para o Fundo Municipal de Agricultura, né, fomentar essas atividades do meio rural. E também, então, primeiro nós vamos ter que nos inteirar, mas a ideia é trabalhar junto com as associações, sindicatos, enfim, com as entidades, né? O que eu ia colocar, 80% do proprietário rural em Caçapava tem até 100 hectares. Então, você sabe que é um desafio muito grande, porque tem que ser feito um trabalho voltado,
exatamente para o pequeno agricultor, que passa por inúmeras dificuldades. Mas existem alguns programas, por exemplo, melhoramento genético, né, que já existe hoje no município, foi implantado em governo que eu participei, e queremos continuar e apoiar, que é uma ação conjunta, é um trabalho em rede, né, com o governo do Estado, a Emater, a Emater, a Embrapa, a Secretaria de Agricultura do Estado, a Secretaria de Agricultura do município. Também, hoje nós temos aí a universidade, vamos trabalhar junto com a nossa Unipampa, né, enfim, buscar todo esse aparato que nós temos, essas estruturas que nós temos, para poder fazer um trabalho, porque nós sabemos que hoje, com essa economia globalizada, produzir, o meio rural passa por dificuldades. Nós precisamos ter qualidade, precisamos ter produtividade. E para que tenha produtividade, nós precisamos ter acesso à tecnologia. E a tecnologia para o pequeno agricultor, hoje, esse que tem até 100 hectares, muitas vezes fica difícil. Então nós temos que trabalhar para que ele possa equacionar essas questões que ele tem através de um trabalho conjunto, através das associações, né? Enfim, eu acho que tem que ser um trabalho unido, um trabalho onde nós possamos somar força. Isso já é um pensamento da administração, que todas as secretarias também, para que nós não tenhamos várias prefeituras, né, dentro de uma administração, o que dificulta. Então, eu tenho certeza que dessa forma, gradativamente, nós vamos conseguir e melhorar. Também a questão de correção de solo, né, de um programa de melhoria de correção de solo, aí, numa parceria com as indústrias de calcário. Enfim, é uma série de coisas que visem ter aumento de produção. Nós possamos ter produtividade, né, para ter competitividade e, com isso, ter o poder de barganha e melhorar a qualidade de vida das pessoas que ainda permanecem hoje no meio rural com todo esse quadro adverso. Obrigado, Lúcio. Quero agradecer, para encerrar também dentro do horário, até para respeitar também os ouvintes, né, Marcelo, da Rádio Caçapava, que estão escutando nesse momento ao vivo. Quero agradecer principalmente meus amigos da imprensa, o Heron, a Caroline, o Kleber, o Marcelo, também o Kleder, o Painha aqui, todos, pela essa coletiva. Quero agradecer aos telespectadores do Portal Farrapos, que está transmitindo ao vivo, da Rádio Caçapava, também que estão nesse momento ao vivo acompanhando. Quero agradecer aos futuros secretários da Administração, Antônio Almeida, Cultura e Turismo, Maria Alice, secretário de Agropecuária, Lúcio Moreira, e o procurador do município, Luciano Machado de Oliveira. Agradeço a todos, os vereadores, presidente de partidos, e convido para tirarmos uma foto aqui na frente, por favor, dos futuros secretários. Obrigado a todos, um bom dia e até a próxima. Obrigado.